Então, Marília, eu queria que você contasse um pouquinho, antes da fundação do grupo, o que foi essa história junto com o Thales? Então, o Thales, ele apareceu assim na minha vida sem pedir muita licença, né? Porque eu me casei muito jovem, né? E vivi num casamento durante 20 anos. E aí chegou um momento em que eu devia umas coisas para a vida e a vida devia algumas coisas para mim, né? E diante da educação que eu tive, né? Da formação que eu tive, muitas coisas que eu queria viver e também de acordo com a personalidade do marido que eu tinha na época, eu não podia viver dentro daquele relacionamento que era muito restrito, em termos de liberdade, nada muito fora do comum, sabe? Coisas da minha geração mesmo, né? As mulheres, elas não tinham muito espaço dentro dos casamentos. Uhum. Então, a iniciativa da separação foi minha. Só que como eu tinha me casado muito cedo, eu não sabia viver sozinha. Eu sempre vivi em dupla. Então, logo eu estava namorando de novo, né? E, obviamente, né, tem uma característica minha que eu acho que me ajuda muito na síndrome do amor. Eu sou boa na paixão, assim, eu faço as coisas sempre muito apaixonada. E me apaixonei novamente. Só que os meus filhos já eram adultos quando isso aconteceu, Uhum. né? O do meio era adolescente e a mais velha já era adulta e não tinha planos de ter filhos na minha vida. E essa pessoa né, que eu estava no segundo relacionamento também não tinha esse plano. Ele não queria ter filhos, o que era muito confortável para mim. Ele não tinha e não queria ter, né? Só que um dado momento eu comecei a achar que eu tinha entrado na menopausa, né? E falei para ele, falei, olha, acho que agora eu tinha 39 anos, né? E eu tô meio estranha, assim. Aí ele falou, ah, para mim não tem problema, porque a gente não tem esse plano de ter filho, vai no médico e vê o que está acontecendo. Eu fui. Chegou lá, acho que a médica viu meu desespero e falou, olha, tudo bem, eu acho que pode ser mesmo, mas vamos fazer um teste de gravidez, né? Porque eu tenho que tratar, né? E eu preciso ter certeza absoluta de que você não está grávida. Eu sabia que eu estava grávida, né? Aham. Porque eu já tinha ficado outras vezes e eu conhecia as diferenças, mas aquela situação era assim, tão temerosa para mim que eu negava essa possibilidade naquele momento. Até que saiu o resultado do exame e eu estava grávida, né? Então, meu filho mais novo, nessa época, ele tinha 21 anos e eu tinha que começar tudo de novo. Então, lá no começo foi difícil contar para o meu pai que eu estava grávida, mas naquele momento era difícil contar para o meu filho, né? Para os meus filhos que eu estava. Bom, enfim, seguimos e tal, apesar de não ser os nossos planos, a gente foi, curtiu a gravidez, todo mundo junto, agora com os irmãos adultos, né? Os avós, e aquela alegria. E eu ia lá, fazia meu pré-natal bonitinho, sou bem disciplinada nessas coisas. Às vezes aparecia alguma pequena dúvida ali, mas nada que se somasse, que precisasse outros exames, enfim. E eu tinha na minha cabeça assim, eu tinha filhos saudáveis, então isso me garantia que eu teria. Eu nunca pensei que eu ia ter um filho com algum tipo de problema. Uhum. Bom, quando eu fiz 38 semanas de gravidez, eu estava sentindo muita pressão e eu não podia ter parto normal, né? Porque eu já tinha feito cesarianas e pelas condições, pela idade e tal. E a médica falou: não, vamos fazer a cesariana Cesariana. então. Tá bom, fui tranquila, fiz ultrassom no mesmo dia, aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade onde tem pessoas, né, profissionais da saúde muito gabaritados. Nada foi visto, a não ser que era um bebê pequeno, né? Os outros nasceram grandes, mas era outro pai, então para mim estava tudo normal. Fui para a maternidade, tranquila, assim, Uhum. muito tranquila. Bom, fomos lá, né? O pai foi também, assistiu o parto, e assim, eu tinha a sensação de que estava demorando um pouco mais do que eu me lembrava, mas fazia muito tempo, então talvez não. Uhum. E assim, uma hora eu percebi uma movimentação, assim, naquela cama lá que eu estava, de cirurgia, na mesa de cirurgia, e os médicos, um olhou para o rosto do outro,
eu nunca vou esquecer aquele olhar, assim, sabe. Eu senti que eles tinham tirado o bebê, não tinha choro, era um silêncio, assim, ensurdecedor, e um olhou para o outro como quem diz: "Meu Deus, e agora?". Bom, sei que eles pegaram meu bebê, levaram, falaram: "Ó, a gente vai ajudar o bebê, tal, não sei o quê, já já a gente traz para você ver". Daqui a pouco eles chamaram o pai, e eu fiquei lá esperando e falando: "Quero ver meu neném, quero ver meu neném, quero ver meu neném". E daqui a pouco chegou o nenê, né, do meu lado, assim, ele era muito pequeno, muito pequeno. E ele era quietinho, assim, ele não chorava, ele não. Aí eu olhei para ele e, sabe, sorri para ele. Levaram ele imediatamente e eu falei: "Eu quero dormir". E aí eles me deram aquele remédio que Uhum. nessa época, Paula, eu não sabia que existia síndrome, a não ser síndrome de Down. Eu achava que isso não ia acontecer comigo, porque eu tinha filhos saudáveis, porque também é uma crença, você acha que qualquer problema genético é hereditário e não é, né, nesse caso, principalmente, tanto da síndrome de Down quanto as trissomias em geral. Não é hereditário, né, não quer dizer que vá ter na família depois ou antes, tanto que depois de mim já vieram 2 gerações sem nenhuma síndrome, né, Uhum. e não tem também casos anteriores. E eu, assim, eu tive uma sensação de morte naquele momento, sabe. Eu olhei para o meu filho e sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, eu não sabia o que era, mas o meu coração de mãe gritou e eu tive uma sensação de morte, que foi a morte do sonho, assim. Meu sonho morreu naquele momento, né, então, sem ninguém me falar nada, eu já entrei no primeiro luto. Entendi. Então eu dormi, quando eu acordei eu estava isso a gente está falando isso há 20 anos, né, então é sempre bom lembrar isso. Eu estava no quarto do hospital, tinha uma médica dizendo que meu bebê tinha um problema cardíaco e que eu ia poder vê-lo mais tarde, né, era madrugada, assim, e que era para eu descansar, né. Tá, vou descansar como, né, depois disso tudo? Bom, enfim. Nesse momento, eu conheci uma Marília que eu nunca tinha visto, assim, na minha vida, mas não no sentido, né, do que veio depois, assim, de força, nem de superação, não. Eu virei um zumbi, assim. Eu acho que eu nunca vi nesses 16 anos oficiais e 20 anos, né, que eu acompanho famílias, uma mãe que tivesse ficado tão detonada emocionalmente quanto eu, assim, porque eu tinha um histórico muito carinhoso, eu venho de uma família muito protetora, muito amorosa, muito delicada, muito carinhosa, muito prestativa, sabe, que um ajuda o outro, que eu nunca tinha passado por uma situação onde alguém não pudesse me ajudar a resolver a situação. Entendeu? Então, Aham. se eu estava com pouco dinheiro, sempre tinha alguém para me ajudar. Se eu não tinha emprego, sempre conseguia outro. Se enfim, sempre tinha uma solução. E naquele momento, não tinha ninguém que pudesse mudar aquela situação. Então eu considero que, na verdade, naquele momento eu encarei a primeira realidade na minha vida, assim. Né, eu tinha 40 anos e pela primeira vez eu tinha um bebê no colo, que era meu filho, e que eu não podia trocar, eu não podia botar na barriga de novo e ter de novo para ver se nascia diferente, não havia nada. Assim, a sensação total de impotência, quando você fala: "Eu não tenho controle de nada". Essa foi uma experiência muito dura na minha vida, assim, muito dura, diante da delicadeza que eu tinha vivido até então. Mas, ao mesmo tempo, ela foi a virada de chave, né, porque eu percebi que a vida era diferente daquilo que eu tinha conhecido até então e eu precisava me adaptar a ela. Como? Eu não fazia ideia, porque eu caí numa depressão muito profunda e eu não queria tomar remédio, porque eu tinha que tirar leite, né, porque ele não conseguia mamar. E aí eu fui tratar num homeopata e eu estava tão grave que o homeopata me mandou para o psiquiatra.
né, porque ele falou: "Você precisa tratar, porque você não vai dar conta". E eu fui, comecei a tratar e tal. E, na verdade, né, tem algumas coisas, mas o que me fez, sabe, levar um tapa, assim, para virar a cara 180 graus, foi uma conversa com o meu filho, né, com o Natan, que hoje é advogado, né, já é bem adulto e tal, que um dia chegou, né, eu levei o bebê para casa, porque naquela época eles não usavam esse termo, eu nunca ouvi esse termo incompatível com a vida, como a gente ouve hoje. Eu ouvi eles dizerem que ele teria 30 dias de vida, o que é Entendi. mais ou menos a mesma coisa, mas tem um Aham. impacto um pouco diferente, né. É, sim, sim. E aí, eu peguei, levei ele para casa e ele ficava deitadinho no berço e eu deitada na cama, deprimidíssima. Aí um dia meu filho estava terminando a faculdade, estava naquele momento, assim, sem saber o que vinha depois e começou a fazer terapia. E chegou um dia da terapia, entrou no quarto: "Oi mãe, tudo bem?". "Tudo bem, meu filho, tudo bem". Mãe não fala para filho que está mal, né. É. E aí eu falei: "E você?". Ele falou: "Ah, estou chegando da terapia agora". E eu disse: "E aí, como é que tá indo? Você quer conversar?". Ele falou: "Hoje a gente falou sobre o Thales", né, que era o irmão. E eu falei: "É, você quer contar? Você quer falar sobre?". Aí ele pensou um pouquinho e falou: "Quero mãe, eu quero falar sobre isso sim". Porque, eu falei para o meu terapeuta que eu estou muito desapontado com você. Aí eu falei: "Gente, espera, para mim minha vida tinha acabado, né". Aí eu precisando do maior apoio, aí o meu filho, que ele sempre foi muito conselheiro para mim, muito companheiro na minha vida, né. Aí eu virei e falei: "Quê? Desapontado? Como assim? O que que eu fiz?". Aí ele falou: "Mãe, a gente ainda não sabia o que Thales tinha, não tinha saído ainda o diagnóstico, né, Uhum. final". Ele falou: "Você já pensou se eu tivesse nascido nas condições do Thales, e você tivesse aí, deitada, mais doente do que ele, será que a gente estava aqui conversando agora?". E aí ele levantou, virou assim para mim e falou: "Mãe, você é a única mãe que ele tem". Quando eu ouvi isso, eu senti como se eu tivesse sido nocauteada, assim, como se eu tivesse levado um murro na cara e tivesse quebrado tudo. Mas essa frase, "você é a única mãe que ele tem", se tornou um mantra para mim. Na hora que aquele menino saiu do quarto, aquilo ficou se repetindo: "Eu sou a única mãe que ele tem, eu sou a única mãe que ele tem". Sabe, eu podia arrumar outra pessoa para me ajudar, para me auxiliar, mas a mãe mesmo era eu. E eu tinha que dar um jeito de ser mãe, porque eu estava morta, né. Aí foi quando eu decidi, né, ir para o médico, tomar remédio, fazer terapia e conseguir sair dessa situação até muito que rapidamente. E aí tudo mudou, né. Eu cheguei à conclusão de que aquele menino estava ali, ele era meu filho, eu era a única mãe que ele tinha, e que, como mãe, eu precisava oferecer o melhor que eu pudesse para ele, né. E o melhor que eu pudesse é ele estar num bom hospital como ele estava, era eu estar perto dele, era eu cantar para ele, era eu conversar com ele, era enfim, né, independente do tempo ou condição que ele tivesse. Fazer por ele o Então que veio você poderia, o que você fez pelo Natan, o que você fez pela sua filha, né? Fazer as mesmas coisas independente do tempo, né? exatamente. Então eu tinha realmente muito medo, não é que passou, não, eu continuava com medo, mas eu ia com medo mesmo, sabe, o medo me paralisou inicialmente, Aham. completamente, né. Então, aí começou, eu comecei a pesquisar, eu sempre fui muito fuçona, eu sempre gostei muito de tecnologia e eu tenho um irmão que é jornalista também e é muito sempre muito ligado em tudo, e ele me mandou um convite de uma coisa que estava começando naquela época, lá em 2004, na internet, e eu não tinha visto,
esse convite, ele me mandou meio para eu sair daquela, sabe, para ver se eu Aham. desconcentrava um pouco daquela tristeza que eu estava. Eu passei uns dias sem ver nada, e um dia meus filhos estavam na faculdade, a outra estava numa festa, e eu sentei o Thales na UTI, eu sentei no computador para ver, e descobri esse espaço, né, que hoje é chamado de rede social, mas naquela época não era, que era o Orkut. Uhum. E eu percebi que tinha lugares ali onde as pessoas podiam discutir interesses comuns, e comecei lá uma comunidade chamada Pais de Crianças Especiais. Uhum. Porque eu percebi que naquele momento em que eu comecei a cuidar do meu filho, eu entrei num mundo onde o mundo que eu vivia já não entendia mais o que eu falava, o que eu sentia, né, porque era muito diferente da realidade das outras pessoas. Então eu fui buscar pessoas para me ajudarem a cuidar do meu filho. Eu não tinha outra intenção, nenhuma outra. Tanto que eu tenho o post, a primeira post que eu fiz lá, que meu filho tinha 4 meses, ele tinha uma expectativa de vida de 30 dias, ele já tinha 4 meses e eu estava vendo que ele estava vivendo, então que eu queria encontrar alguém que me ajudasse a cuidar do meu filho, porque Aham. nem os médicos sabiam cuidar dele. Mas quais eram as limitações dele nesse momento, Marília? Então, o Thales, ele era um paciente grave, né. Ele tinha Geralmente os me cardiopatia? Ele tinha uma cardiopatia, que para uma criança que não é sindrômica, não é uma cardiopatia grave, a cardiopatia que os bebês com T18 têm, mas para uma criança que tem uma síndrome e, portanto, ela tem um excesso de material genético, esse excesso de material genético, ele faz uma mudança, né, do funcionamento do corpo global, né, então ele tem problema cardíaco, aí ele vai ter problema respiratório, aí ele já tem problema neurológico, por conta dessa receita que foi mudada, na verdade, Uhum. né, é como um bolo, você vai fazer um bolo, aí você está fazendo o bolo lá, você tem que pôr 2 xícaras de farinha de trigo, mas aí tocou seu celular, você atendeu e você fala: "Será que eu já pus 2? Não, acho que eu pus só uma", e você coloca outra, e essa é a terceira. Então o Uhum. resultado desse bolo, ele vai ser um bolo, mas ele vai ser diferente do bolo que todo mundo faz, que a tua avó te ensinou, entendeu? E você estava repetindo. Então, ele tinha baixo peso, ele tinha problema respiratório, ele tinha vários problemas, né. E o pior de tudo isso é que ele tinha algo que a medicina considerava que não havia nada a ser feito, né, Uhum. só que era meu filho. E isso ficava na minha cabeça. Só que hoje, inclusive, né, cada dia que passa, eu vejo que eu tive muita sorte, porque eu tive uma excelente equipe médica aqui em Ribeirão Preto. Uhum. Os médicos, eles nunca desistiram do meu filho, nunca. Eles, naquela época, já fizeram procedimentos invasivos, como gastrostomia, ele foi entubado muitas vezes. Enfim, eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Por exemplo, quando eu contei lá que eu pedi para dormir na hora do parto, eu não fazia ideia que meu filho podia morrer enquanto eu dormia e eu nem ia ter a oportunidade de vê-lo vivo, né. Aham. Talvez se fosse hoje, eu não faria a mesma coisa. Eu não Uhum. sabia que existia síndrome de Edwards, eu não sabia de nada, né. Eu fui no escuro, tentando causar, ou proporcionar bem-estar, ou menos sofrimento, ou não sofrimento. Eu nem pensava em tempo de vida, eu pensava naquele dia, o que eu podia fazer para aquela criança, sabe. Uhum. E assim foi. Essa comunidade, lá em 2004, 2005, ela chegou a 6.000 membros, o que hoje corresponde a 6 milhões de pessoas, se você for botar o número de pessoas que estavam na Sim, internet sim. naquela época, né. E um dia, com 1 ano e 5 meses, que foi um tempo longo para a questão, que o Thales tinha como paciente mesmo, ele era um paciente grave, 1 ano e 5 meses depois, o Thales foi embora. E eu, naquela comunidade, eu falava sobre o amor, sobre os cuidados, e as pessoas tinham a sensação, e talvez eu tivesse também, de que meu amor, ele ia salvar o meu filho. Ele não ia morrer. E ele morreu, teoricamente.
porque o amor salvou o meu filho. Thales vive até hoje, não uma questão religiosa nem espiritual, ele vive enquanto uma energia que veio no mundo e que botou luz numa coisa que estava escura, né? Então, nada mais foi uma forma de mantê-lo vivo. Ele completou 20 anos agora, dia 6 de maio, né? Ele teria 20 anos. E eu sinto como se ele estivesse comigo, porque todos os dias da minha vida, esses 20 anos, eu cumpri dois tratos que eu fiz com ele quando ele estava aqui comigo, que é, eu não seria triste por causa dele, nunca, e que eu contaria, pelo menos para uma mãe, todos os dias da minha vida, que aquela história não era só dor.